Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero trazer mais um vídeo para nossa reflexão. E o tema que eu quero abordar hoje é o uso da bebida, do cigarro e de outras drogas. Eu quero abordar 4 pontos específicos dentro desse assunto. Espero conseguir, dentro de um vídeo só, encaixar todas as questões que envolve. Bem, a primeira pergunta dentro desse tema é se beber e fumar é pecado. Esse é o ponto forte. E o uso de outras drogas. Eu sou pastor de igreja. Sou professor na área de teologia, mas eu sou um leitor do meu tempo. Eu faço uma leitura do meu tempo. Eu observo a minha geração, mas sou especialista em história da igreja. Olho para o passado também e como o desdobramento da humanidade e da igreja até os dias de hoje. Qual a resposta que eu daria para esse assunto? É pecado? Eu afirmo que sim. O uso e a prática da bebida e a prática do cigarro e de outras drogas são práticas pecaminosas. Primeiro argumento chama-se teológico, onde eu faço a leitura bíblica. A Bíblia aponta que qualquer coisa que te gere dependência ou que te gera o vício, que mexa com o seu descontrole e torne você uma pessoa irracional, que possa te propiciar um desequilíbrio, é pecado. Disse Paulo em Efésios 5:18: Não vos embriagueis com vinho, a qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:8, 9 e 10: Os beberrão não herdarão o reino dos céus, nem os dependentes de qualquer outra droga ou vício. Então, a falta de domínio próprio, a falta de consciência é pecado. Aí você diz, mas pastor, mas a Bíblia proíbe a bebedeira, a embriaguez. Não proíbe beber. Você falou a pura verdade. Sendo que a bebida bíblica nada tem a ver com a bebida atual. A bebida bíblica, no tempo bíblico, o vinho tinha 2 fases. O vinho suco de uva e o vinho bebida forte, onde o seu teor alcoólico era muito grande. E o teor da bebida forte, desde o Antigo Testamento, para aqueles que eram consagrados a Deus, era proibido. O nazireu não podia tomar nenhum tipo de bebida forte. Pessoas consagradas a Deus não podem beber bebida forte, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Agora, o vinho bíblico consumido era um suco com um teor alcoólico baixíssimo. Só o alto uso, uma quantia enorme de uso, que ia propiciar um desequilíbrio ou uma embriaguez. Por isso que o Novo Testamento ele não proíbe tomar um copo de vinho, porque era um suco de uva. Diferente, hoje você também pode, compra um suco de uva natural e toma, integral, faz muito bem para a sua saúde, né? Agora, o teor alcoólico de um vinho hoje, de uma cerveja, de uma vodka, de uma caipirinha, de uma cachaça, é altíssimo, é tão alto que uma única dose já te deixa impossibilitado de dirigir. Se tu for pego numa lei seca,
teu veículo é apreendido, você paga a multa, se você cometer um acidente, você é preso. Então você nota que eu não posso fazer comparação de teu alcoólico. E esse é o problema das pessoas. Elas querem fazer comparação de um período bíblico para hoje, onde a industrialização é de outro nível. Então, beber é pecado. Esse é o ponto bíblico que deixa claro, porque a condição alcoólica da bebida bíblica nada tem a ver com uma bebida, com o teor alcoólico contemporâneo dos nossos dias, né? O cigarro, ele não entra numa proibição bíblica, porque ele não tem menção bíblica, mas existe um parecer bíblico em relação à dependência e o vício. E pelo cigarro ser um vício, ele entra no fator bíblico de proibitivo como uma prática pecaminosa. Esse é o ponto teológico da questão, né? Mas existe um outro ponto fundamental, que é o ponto científico, né? O ponto científico que tanto a bebida como o cigarro, né, faz um mal de médio a longo prazo e até de imediato, no caso da bebida, exorbitante. A bebida tira a consciência, que conduz à contenda, à briga, à confusão, a desequilíbrio. Aquilo que a pessoa não consegue ser de cara limpa, ela tenta ser a partir do uso da bebida ou de qualquer outra droga. E aí, aquele que é manso se torna um monstro. E começa então a confusão, a briga, né? A questão da saúde, que afeta profundamente, né? O cigarro nem se fala, as estatísticas de doenças causadas pelo fumo, inclusive o câncer provocado pelo o fumo, ele é uma estatística enorme, né? E você ainda tem o outro fator, bebida e cigarro não é necessário. Você não precisa fumar e você não precisa beber. Além de fazer um mal enorme, eles não são necessários, não têm utilidade, não tem bem-estar, não tem contribuição, não acrescenta. Pelo contrário, gera dívida, gasta rios de dinheiro com cigarro e com bebida, né? E ainda tem o fator negativo, porque fede pra caramba. A pessoa que fuma, ela é fedida. A roupa fede, a pele fede, a boca fede. Então gera todo um problema, ainda que o cigarro baile, o cheiro do cigarro baile é fedido, a maconha é fedida. Então não tem utilidade nem na bebida e nem no tabaco, no charuto, no cachimbo. E aí nós temos um problema sério, né? No caso da bebida e no caso do tabaco. Porque alguns da história usaram, como os puritanos, os reformados, né? Charles Spurgeon, C.S. Lewis, eles fumaram, eles passam a ser regra ou modelo para justificar o uso ou não uso. Você tem que perguntar se Jesus fumou, rapaz. Você tem que perguntar se os profetas fumaram. Você tem que perguntar se os apóstolos fumaram e ensinaram o fumo. Um homem pertencendo a um movimento evangélico, católico, ortodoxo, ou neopentecostal, pentecostal, não significa nada. Porque nós não somos canônicos. A nossa fala não é canônica. O nosso testemunho não é canônico. A nossa vida não é canônica. A nossa vida não é regra para ninguém. A regra é a Escritura. A regra é a palavra de Deus. E não é pelo fato de um personagem histórico
de proeminência na história cristã evangélica ter feito uso, que está certo. Ele continua errado. Não é porque eles praticaram que está certo. João Calvino mandou assassinar pessoas, queimar na fogueira. Os protestantes mataram muita gente, causaram uma série de violência, de vandalismo, com o movimento reformador. Está certo? Continua errado. Porque a prática que eles fazem não legitima o que eles fazem. O que legitima uma prática é a Escritura. Agora eu quero ver se a Escritura mandou bater em alguém, mandou matar alguém. Ah, pastor, mas no Antigo Testamento era Deus que mandava matar o povo iníquo. É outro contexto. Mas no Novo Testamento, Jesus proibiu a violência, a briga, o revidar, o prejudicar o outro. Não se pode pagar o mal com o mal. A igreja foi inibida pelos apóstolos a fazer isso. Então, assim, o fato de alguém fazer alguma coisa, sendo ele proeminente na igreja, não significa que está certo, né? Por mais que seja importante. Aqui eu não quero tirar o mérito de Charles Spurgeon, nem quero tirar de C.S. Lewis, mas eles não são canônicos. Eles não são a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Escritura. Então você tem que se atentar para esse detalhe. Então o fator científico mostra que é uma prática indevida. É uma prática imprópria. Aí você vai ver, mas a Coca-Cola, pastor, e o biscoito, e o McDonald's, e o Burger King. Meu irmão, não compare uma coisa desnecessária com comida, com bebida. Ninguém fica doidão por comer um Burger King. Ninguém faz bobagem por comer um McDonald's. Uma Coca-Cola não tira a consciência de ninguém. E o nível de doença causado por esses elementos, que podem ser ou não necessários, dependendo do momento, não se compara ao tabaco. Tem nem aproximação. Então, assim, é uma ignorância ficar usando exemplos chulos, sem nenhuma base, para tentar justificar aquilo que é totalmente grotesco, totalmente insano, porque fumar é um suicídio em vida. Você não tem comparação do que você beber ou fumar. Ninguém fuma moderadamente, irmão, ou bebe moderadamente. São vícios que levam à parte excessiva. Aí você tem um outro problema. Sabe qual é? Dentro da área científica, a OMS coloca a dependência química como uma doença oculta. Ninguém sabe que é um alcoólatra. Ninguém sabe. Ninguém sabe que é um viciado em cocaína ou em maconha, nas drogas lícitas e ilícitas. Ninguém tem essa ciência. Só descobre a doença depois do uso. Você descobre a dependência a partir do uso. E a partir de um gole, tua vida se destrói para todo sempre. Muitas vezes sem volta. E poucas vezes com volta. Então eu pergunto para você: é melhor beber ou não beber? É melhor fumar ou não fumar? É claro que é melhor não beber e não fumar. Não vai se dar o risco. Agora o meu terceiro argumento. Terceiro argumento é social. Vamos ser realistas, deixar de ser romântico e cai na nossa realidade. Aonde tem bebida, cigarro e droga, é Babilônia, meu irmão. É Babilônia. É lugar aonde a carne é promovida. Aonde é que você vê isso? Nos bailes funks.
nas discotecas, nas boates, nos prostíbulos, nas eventos como carnaval, festa junina, nos bailezinhos, aonde todo tipo de mazela da sociedade é praticado. Aonde tem bebida, tem cigarro, tem droga, tem treva, tem iniquidade. Quem gosta de fumar e beber nos rituais? Os espíritas. O diabo pede cachaça. O diabo pede charuto. O diabo pede cigarro. Agora eu quero ver você achar na Escritura Deus. Eu quero ver você achar o Espírito Santo, Cristo, ou a Escritura pedindo bebida, pedindo fumo, pedindo droga. Sabe o que a Escritura pede? É santidade, é arrependimento, é quebrantamento, é humilhação, é confissão de pecado, é vigilância, é oração, é piedade, é meditação nas Escrituras, é domínio próprio, é os frutos do Espírito, é seguir a paz com todos, é ser cheio do Espírito. Isso a Bíblia pede. É pregar evangelho, é testemunhar. Quero ver pedir. Agora, nesses ambientes, no ponto social, o que é que você vê? Você vê essa mazela, aonde está a bebida, está o cigarro, é uma porta de entrada para maconha, para cocaína, para LSD, para o skunk, para o crack, para uma série de outras drogas, como também são ambientes onde a prostituição, a lascívia, a imoralidade, a carnalidade é promovida. Num país desse, numa nação dessa, numa realidade dessa, você acha que é compatível o crente beber e o crente fumar? Vai se converter, meu irmão. Vai entregar a vida a Jesus. Está se desgastando com bebida, com cigarro, com esses temas. Sabe o que é? Você está procurando motivo para justificar a sua tendência carnal. Porque se você é um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, você não se inclina para essas coisas não. Você tem muita coisa para se preocupar do que está se desgastando com isso. Mas infelizmente a carnalidade está tomando as igrejas evangélicas, as lideranças evangélicas. Está sendo tomada e fica buscando exemplos por aí para justificar que o Senhor te repreenda e que você se reconheça o seu pecado e se arrependa e o sangue de Jesus te purifique. Mas eu tenho ainda o quarto argumento. Tem um quarto argumento. Sabe qual é? O escândalo. O escândalo. Você escandaliza. Você envergonha. Você dá um péssimo testemunho. Eu duvido se qualquer cidadão que não é crente vê você fumar e você beber, se ele vai te dar crédito, se ele vai te respeitar e se ele vai te enxergar como crente. Ah, pastor, mas isso é por causa da cultura. Meu irmão, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo foi bem claro. Se escandaliza teu irmão, não faça. Não faça. Não faça. Quero que você entenda isso. O escândalo também é um ponto fundamental. E se você fizer, e se seu irmão perecer, ou se você impedir que pessoas venham para o reino de Deus por conta disso, você peca de novo. É mais um pecado, além do pecado da prática, da bebida, do fumo e dos vícios. Infelizmente. Então, o fator teológico, o fator científico, o fator sociológico e o fator do escândalo, do testemunho. Eu não quero nem entrar no mérito de outras coisas, porque
há uma série de outros argumentos muito fortes para você não usar. Né? Agora, não acredite que um personagem da história, por fazer, ele legitima a prática. Não acredite nisso. Porque Deus vai cobrar de você. Não o fato dele ter usado, mas de você ter usado. Que o Senhor nos abençoe.